Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. Nesse canal você encontra conteúdo sobre desenvolvimento humano, mas de uma maneira original. É que nós enxergamos o ser humano como um ser integral, que precisa ficar atento, precisa cuidar e desenvolver, no mínimo, 7 aspectos da sua individualidade. E hoje nós queremos falar sobre um deles, o autoconhecimento, e um tema ligado ao autoconhecimento vital para a vida de todos nós. E esse tema é lidando com as mudanças. Você já deve ter percebido que a vida é um fluxo contínuo de acontecimentos, de circunstâncias, de pessoas que cruzam a nossa vida, que passam por nossa vida, deixando marcas gratificantes, marcas de crescimento, de dádiva e às vezes marcas dolorosas. Para compreendermos esse aspecto fundamental da vida, que é a mudança, e para compreendermos melhor também a dor e o sofrimento que são inerentes à existência humana, precisamos ressignificar esse tema mudança. No útero materno se inicia a nossa jornada da existência corporal. E ela se inicia com uma célula, a célula ovo. Durante aproximadamente 9 meses, a vida transcorre num ritmo frenético. Um crescimento acelerado vai dando forma à nossa organização física, ao nosso corpo. Mas nós estamos num ambiente totalmente protegido. O útero materno oferece a temperatura ideal. Estamos ligados ao corpo da nossa mãe através do cordão umbilical. A placenta nos protege imunologicamente, nos fornece nutrientes. Podemos dizer que a nossa vida começa com uma primeira aderência. Nós estamos aderidos ao útero materno e ali experimentamos uma sensação de totalidade, de conexão, de total atendimento às nossas necessidades, porque a mãe está presente o tempo todo. Ela está tão presente na nossa vida que o feto chega a confundir a mãe com ele mesmo. Ele imagina, ele sente que a mãe é uma extensão dele mesmo. E então surge um momento vital. Afinal, a gestação no útero é uma preparação para esse momento. A primeira mudança que vamos experimentar se chama nascimento. E essa mudança contém o germe, a semente de todas as outras mudanças que iremos experimentar no curso, no transcurso das nossas vidas. Ao nascermos, essa aderência é rompida. O cordão umbilical é cortado. Experimentamos pela primeira vez frio, fome, cólica, dor, medo de cair, medo de morrer. Experimentamos o abandono, porque ainda que nossas mães se desdobrem no cuidado e na atenção, elas não vão conseguir reproduzir aquela presença permanente de quando estávamos no útero. Nós choramos e a mãe precisa interpretar o que está acontecendo. O processo não é automático como era no útero. Nascer, portanto, é vivenciar medo,
perda, solidão, carência, frio, fome, dor. Veja, todos os elementos que as demais mudanças irão trazer no curso da vida. Depois, com o crescimento, na infância, na adolescência, na idade adulta e na maturidade, podemos experimentar novamente fome, sede, frio, abandono. Vamos experimentar rompimentos afetivos. Vamos experimentar mudanças de ambiente. E tudo isso vai novamente ativar em cada um de nós essa sensação de solidão, essa sensação de não ser compreendido, de não ter atendidas as suas necessidades, as suas angústias. Portanto, nós poderíamos dizer que o nascimento encerra uma miniatura de todas as mudanças da vida. E, na verdade, ao longo da vida, nós sempre procuramos um útero. Nós estamos sempre aderindo, nós estamos sempre nos conectando a um relacionamento afetivo, a um emprego, a uma comunidade, a um ambiente, a uma situação de conforto, a uma situação conhecida. E toda vez que surge a mudança, é como se fôssemos novamente arrancados desse útero. E a situação se repete. A mudança é, portanto, um renascimento. A cada mudança, somos convidados a renascer. Renascer naquilo que existe de crise, de risco, de perigo e naquilo que existe de oportunidade, de bênção, de crescimento. Renascer porque temos que nos descolar, temos que perder a aderência. Quando um relacionamento afetivo se rompe, você precisa se descolar. Precisa viver agora sem aquela pessoa, sem aquele conforto, sem aquele hábito, sem aquela rotina que foi construída. Muitas vezes você até muda de casa, muda de ambiente. Precisa estabelecer novas relações, conhecer novas pessoas. É a mesma experiência que tivemos quando nascemos, quando saímos do conforto do útero. Então, logo você vive uma mudança, essa mudança desperta em nós o anseio por um novo útero, metaforicamente falando. É claro que eu estou usando aqui um grande símbolo, uma grande metáfora filosófica para interpretar a mudança. Mas é exatamente isso. Nós, seres humanos, somos seres de aderência. Nós somos seres de hábito. Nós buscamos uma zona de conforto. Nós buscamos uma rotina, um hábito, ligações que possam nos transmitir segurança. Esse, portanto, é o primeiro passo que precisamos dar. Um passo mental. Ressignificar a mudança. Compreender a mudança na nossa vida como esse elemento de renascimento. E é natural. E toda vez que surge uma mudança na nossa vida, aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos sentimentos do nosso nascimento, fome, medo, angústia, solidão, tristeza, venham à tona novamente. Mas repare, você sobreviveu, você nasceu. E quando você era um recém-nascido, você estava na situação de maior fragilidade em que poderia estar em toda a sua vida. O recém-nascido, se não contar com o cuidado, com o acompanhamento, com a presença de um outro ser humano, ele não sobrevive. O recém-nascido não consegue sobreviver por conta própria.
durante muito tempo, ele necessita de outro ou de outros seres humanos para que possa vencer essa etapa e sobreviver. No entanto, você não tem mais a fragilidade de um recém-nascido. Você já passou por essa fase. Você é um sobrevivente. Sobrevivente nesse sentido de ter superado todos aqueles elementos constrangedores do nascimento. Por que então, na infância, na adolescência e na idade adulta, na idade madura, quando nós encontramos um processo de mudança, nos sentimos tão inseguros? Por que muitas vezes somos tomados de um desejo de desistir? Ficamos desanimados. Porque nessa civilização ocidental, que foca apenas os aspectos exteriores da vida e que estimula muito pouco o mergulho íntimo, o olhar para dentro de si mesmo, nessa sociedade, nós nos desconectamos do nosso poder interior. Aquele mesmo poder que nos fez sobreviver. Éramos recém-nascidos, frágeis. As perspectivas, aparentemente, estavam a nosso desfavor. No entanto, nós vencemos. Vencemos uma a uma cada das limitações que a vida nos apresentava. Nosso corpo cresceu, se nutriu, nos desenvolvemos, enfrentamos medo, solidão, angústia, sobrevivemos. E agora? Por que nos curvamos diante das mudanças? Por essa desconexão. Por estarmos totalmente desconectados dessa força interior. E aqui surge um elemento muito importante do Projeto Odisseia. Nós sempre afirmamos no Projeto Odisseia que autoconhecimento não se resume a um processo intelectual. Autoconhecimento não é pegar apenas um papel, uma caneta e ficar anotando suas características individuais. Não se resume a uma atividade intelectual. Autoconhecimento é conexão. Conexão com suas forças interiores. Para fazer essa conexão, você precisa mergulhar dentro de você. Você precisa se conectar com as suas habilidades, com os seus potenciais, com os seus talentos e precisa também se conectar com as suas fraquezas, com as suas limitações. Você precisa se conectar com as suas impossibilidades, porque isso é sinal de maturidade. Entender o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu consigo e o que eu não consigo. Isso é um grande sinal de amadurecimento. Se eu não me conecto com esses poderes interiores, eu superestimo a mudança. Eu superestimo os desafios, as circunstâncias, os aspectos exteriores e eu subestimo minhas forças interiores, meus poderes interiores. Nesse caso, a disputa não será justa, porque você já está partindo do pressuposto que perdeu. Nesse caso, você já está dando o jogo por vencido. É como se você acreditasse que não fosse capaz, que não é capaz de superar, de vencer, de sobreviver novamente. Veja, no momento mais frágil da sua vida, de recém-nascido, você venceu tudo isso. E agora você não acredita mais que pode vencer. Você não mais acredita que pode enfrentar a mudança, que pode atravessar esse período de mudança e reconstruir, e reconfigurar. Esse poder está dentro de você, mas por falta de conexão,
por falta de autoconhecimento como processo de mergulho e conexão interior. Por falta disso, eu não lido bem com as mudanças. Infelizmente, essa é a situação geral dos seres humanos. Totalmente voltados para o exterior, totalmente voltados para aquilo que podem tocar, se desconectam da sua interioridade, dos seus potenciais e das suas forças interiores e começam a dar um valor extremo às circunstâncias, aos eventos e a desacreditar de si mesmos. É preciso, portanto, duas estratégias básicas. Eu preciso compreender a mudança como algo que faz parte da vida. É o que tem. Essa é a vida humana. O nascimento já nos mostrou isso. Nascer é uma amostra de tudo que nós vamos experimentar ao longo da vida. A mudança é um processo contínuo. Você vai aderir, vai se conectar, vem a mudança e força você a sair dali e a se conectar com algo novo, a reconstruir. Isso acontece quando nós perdemos seres queridos, quando eles morrem. Isso acontece quando relações afetivas se rompem. Isso acontece quando nós mudamos de profissão ou mudamos de trabalho. Isso acontece quando nós mudamos de residência, de casa, de cidade, de estado, de país. Isso acontece quando nós adoecemos e o nosso corpo muda. Isso acontece nas mais variadas situações da vida. A mudança é permanente. Aliás, a única coisa permanente da vida é a mudança. Por esta razão, nós experimentamos diversos renascimentos ao longo da nossa trajetória humana. É preciso encarar isso como um fato da vida. Lutar com a mudança, negar a mudança, não compreender esse aspecto da mudança, não compreender que ao nascer a mudança já mostrou todos os seus caracteres, a mudança já se mostrou completamente para cada um de nós. Ao nascermos, nós já provamos tudo que a mudança pode nos dar. Ao nascer, no momento que você era mais frágil, agora que você é um ser humano independente, que já passou por tudo o que passou, por que jogar a toalha? Por que desistir? É preciso, portanto, compreender, ressignificar a mudança e conectar-se com os seus poderes interiores. Aqui no Projeto Odisseia, nós tratamos o tema do autoconhecimento não somente como investigar, tomar conhecimento das suas características individuais. É muito mais do que isso. É claro que envolve isso também. Você precisa conhecer a si mesmo, conhecer suas habilidades, seus potenciais, seus talentos, suas fraquezas, precisa investigar. Mas além disso, você precisa se conectar. Além disso, você precisa fazer o mergulho. Fazer é uma ação. Fazer esse mergulho, reconectar-se com essa força extraordinária e viver a mudança. Encarar a dor, o desafio que toda mudança nos apresenta. E por fim, há um elemento que também precisa ser compreendido para que possamos lidar com a dor, o sofrimento e a mudança inerentes à vida humana. E esse elemento se chama segurança. Nós alimentamos uma ilusão de segurança. Quando estávamos no útero materno, acreditávamos que estávamos seguros, que nada ia alterar aquela temperatura gostosa do líquido amniótico,
o cordão umbilical, o alimento sendo entregue incessantemente. No entanto, nascer mostrou a cada um de nós que não há segurança. Não há segurança. Segurança é uma construção temporária. São degraus que nós vamos subindo. E por que dizemos isso? Porque ainda que você tenha um relacionamento estável, tenha uma situação financeira sólida, esteja com a saúde em perfeito estado, a família esteja tudo ok, você pode morrer amanhã. A morte é uma possibilidade real. E ela pode acontecer a qualquer momento da sua vida. A qualquer momento. Quando nós encaramos a vida humana dessa perspectiva, nós precisamos ressignificar a palavra segurança. Não há segurança absoluta. Toda segurança é relativa e ela deve ser buscada, é claro. É claro que nós precisamos construir situações de segurança relativa, entendendo que essa segurança não é absoluta, ela não é permanente. Quando nós enxergamos a segurança a partir dessa perspectiva, nós aceitamos os fatos da vida. Nos tornamos mais flexíveis, nos tornamos seres humanos mais maleáveis, que aprendem a lidar melhor com a mudança, que aprendem a ceder, a entregar, a se desconectar, a seguir em frente, a perder. Esse é o grande segredo, a grande sabedoria da vida. Sem esses três elementos que acabamos de mencionar, a mudança gera mais sofrimento do que é necessário, mais dor do que é necessário. Ela pode nos desestabilizar. A mudança pode nos trazer desespero e não precisa ser assim. A mudança deve ser vivida, a dor deve ser respeitada. Ninguém pode desrespeitar a dor. A dor precisa ser tratada com seriedade, tanto a nossa quanto a dos outros. O luto precisa ser vivido, mas nada precisa ir além do necessário. E quando compreendemos esses três aspectos que falamos aqui, a natureza da mudança, nossos poderes interiores e o significado da palavra segurança, adquirimos uma sabedoria e uma flexibilidade e começamos a fluir, porque a vida está fluindo. A vida está sempre de passagem. A vida é uma travessia. Você gostou desse vídeo? Acha que ele te ajudou em algum ponto? Então dê seu like, compartilhe com as pessoas que você ama, divulgue o canal Odisseia e saiba mais sobre os eventos do Projeto Odisseia.